Você já teve um sonho? Aquele sonho que vira e mexe, a gente sempre tem de vez em quando, que é um sonho assim que você não entende muito bem o que é, mas que você tem alguma característica que sempre acontece? Comigo foi assim. Eu tinha um sonho com uma voz que falava em outra língua. Eu nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul, e me criei em Campo Grande. Quando adulta, vim para o Rio de Janeiro, mas sempre um sonho me seguiu. As pessoas sempre me perguntavam: Niágara, se você puder um dia viajar, conhecer outros lugares, para onde você iria? E eu dizia que não sabia muito bem para onde eu queria ir, mas que eu queria para um lugar muito antigo. Até que eu fui entender que este lugar era o Egito. Só que isso não foi tão rápido e nem de uma hora para outra. Em 2003, assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu acabei conhecendo a professora Mayra Matar, de danças orientais, e após fazer um show com ela no Sushi, fui ser sua aluna. Fizemos vários projetos juntas, como o lançamento do seu livro Drusa, de poesias orientais, a peça O Harém, que foi junto com o grupo Costurando Histórias, e também fizemos uma linda apresentação onde eu contei história e ela dançou fazendo A Princesa do Deserto para as crianças da favela do Borel, Casa Branca e Formiga. E toda essa vivência, que foram vários anos, junto com a professora, acabou me encantando muito mais pelo universo do Oriente. No Rio de Janeiro, eu toco muito em sarau. E o querido amigo Felipe Cozzolino me chamou para tocar na casa dele, onde uma jornalista me colocou em contato com a Universidade de Assuã, no Egito, e o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, me enviou em missão oficial para lançar o meu novo livro Lua de Couro e realizar um intercâmbio cultural. Foi uma imersão dentro dos assuntos sobre o mundo árabe, aonde eu fui muito bem instruída, para depois estar em contato com os alunos da faculdade e da escola pública. E aí começou toda a correria, mas tudo valeu a pena. Lógico que a gente acaba ficando com um pouco de medo, mas como diz a música do nosso querido mestre violeiro, mestre Messias, tomba fora a fraqueza. Tomba fora a fraqueza e anda. Continua tocando a flauta e o violão e encha seu coração. A roda já foi. Conversei com a minha amiga Juliana Rezende, e ex-aluna da fanfarra, que é uma mochileira de mão cheia, e ela acabou topando ir comigo, o que foi muito bom, porque todos os registros deste pequeno filme, quem fez foi ela. Nosso destino era Rio de Janeiro, Dubai, Cairo. 15 horas de viagem dentro do avião para depois esperar uma conexão de mais 6 horas, para depois esperar mais 3 horas para conseguir chegar ao Egito, não é nada fácil. Dia 13 de outubro, chegamos ao Cairo, finalmente. Conseguimos achar nosso guia, Mohamed, que gentilmente nos levou ao Museu do Cairo. Chegando ao Museu do Cairo, fiquei muito impressionada com a sua fachada. Pude constatar muitas peças
super antigas e faltando muitas peças que a gente imagina, poxa, vai estar no Museu do Cairo. Não, não está, estão espalhadas pelo mundo, porque o Egito, assim como o Brasil, foi saqueado. Alguns países não dizem que saquearam, alguns países dizem que, na verdade, estavam protegendo o tesouro do Egito, levando para outros museus. Enfim, eu não quero aqui discutir nada politicamente nem socialmente, porque também já está tudo feito, eu discutir agora não vai adiantar nada. Em compensação, a gente vê outras coisas que nem imaginava, como, por exemplo, mini peças, conjuntos de sarcófagos, peças com hieróglifos totalmente diferenciados daquilo que a gente está acostumado a ver. Ainda no dia 13, nós fomos fazer a entrada no hotel, check-in. E aí nós entramos e colocamos as malas, e quando a gente abriu a janela e olhou lá para fora, a Ju começou a gritar, Niágara, dá uma olhada, dá uma olhada. E quando eu olhei, estavam lá, as pirâmides. Ai, minha gente, sem noção, muito legal. Porque parece que as figurinhas do livro da 4ª série, da 5ª série, pularam para fora, assim, estavam ali, na nossa janela, ao alcance das nossas mãos, dos nossos pés. E é uma energia muito diferente estar lá, porque puxa toda a nossa emoção de estar frente ao monumento de povos ultra-antigos. É só indo lá para entender o que a gente sente. Eu, no caso, sentia muita alegria. Algumas pessoas estavam bastante contemplativas. Agora, um dado moderno e que é impossível da gente evitar é o excesso de pessoas. Atualmente, o mundo acho que deu uma explosão demográfica e para onde a gente olha sempre tem alguém. E alguém também deve pensar isso de mim, né? Afinal, eu estava lá. Não entramos dentro das pirâmides, mas nós fomos para a Esfinge. Para fechar o nosso entardecer, estivemos numa loja de papiros, onde nós aprendemos como os papiros eram feitos. À noite, quando fomos repousar, ficamos com a janela aberta para poder observar da nossa janela as pirâmides. No dia 14, cedinho, nós partimos para Alexandria. E fomos observando de carro a paisagem local, comércio, os tipos de carro, os prédios. Quando chegamos em Alexandria, chegamos às catacumbas. As catacumbas são um aglomerado de câmaras funerárias, né, gente? E foram encontradas quando um acidente com um burro, o burro caiu num buraco muito grande. E aí começaram a escavar e descobriram que existia esses sítios funerários. Uma das partes mais assustadoras é chamado Hall de Caracalla. É uma câmara para os homens e para os animais que foram massacrados por ordem do imperador. Ai, meu Deus, salve as almas. Lógico que eu saí de costa e me benzendo, né, gente? Andando próximo às catacumbas, nós chegamos na coluna de Pompeu. A coluna de Pompeu é devido que os cruzados acreditavam que foi o lugar onde enterraram o Pompeu, né? Que foi assassinado pelo irmão da Cleópatra. E aí diz que apresentaram a cabeça dele para César, como se fosse um grande triunfo. Olha que lindo. Nós fomos na cidadela de Qaitbay, que é uma fortaleza que foi construída mais ou menos no século XV e fica bem à beira do mar Mediterrâneo, onde o mar é muito azul, é lindo. E lá eu acabei encontrando o primeiro músico com que eu tive contato, um flautista de rua. Lá no Egito, os músicos também têm dificuldade de sobreviver apenas da música. Aqui no Brasil, a gente sabe que os músicos acabam tendo um segundo emprego, que é a área de educação. Então, os músicos vão ensinar música. Lá no Egito, é o contrário. Quando os músicos têm uma necessidade de um segundo emprego, eles vão construir os seus instrumentos e eles mesmos vendem instrumentos. Essa flauta é muito comum como um brinquedo infantil. Ok. Aqui, não? No.
na Biblioteca de Alexandria, o que a gente pôde perceber é que é uma biblioteca bem moderna, foi inaugurada em 2002, já que tudo anteriormente havia sido queimado por causa de um incêndio que aconteceu. O interessante é que na ala das exposições eu percebi várias figuras de expositores de artistas atuais, contemporâneos, que tem muito a ver com o Brasil. Eu achei um pássaro muito parecido com o tuiuiu de Mato Grosso do Sul e uma escultura muito parecida com o boi-bumbá. Dia 15 de outubro, nós fomos conhecer a Cidadela de Saladino. Nossa primeira parada foi na mesquita de Muhammad Ali. Essa mesquita é enorme e é muito bonita, porque ela é toda feita de pedra calcária. O pátio é todo feito de alabastro. A vista também é maravilhosa. Tanto você consegue enxergar a mesquita de muito longe, quanto também você pode observar todo o Cairo. Óbvio que eu e a Ju fomos de véu. Mas também é óbvio que a gente não sabe fazer um véu direitinho, né, gente? Então é isso aí que vocês estão vendo na foto mesmo, tudo meio torto. Eu tô mais parecendo cigana e a Ju também, não sei o que a Ju tá parecendo não, gente. Mas é isso aí, a gente foi assim tentando respeitar o sagrado que existe no outro. Seguimos para o bairro Copta, que é onde tem a igreja de São Sérgio e a igreja suspensa. Ali também a gente encontrou a caverna onde ficou a Sagrada Família, né, que quando Jesus, Maria e José se esconderam da perseguição de Herodes. Acredita-se que Jesus tinha mais ou menos uns 6 meses quando chegaram no Egito, né, e ficaram ali por quase 4 anos. Enfim, tudo é uma linda mistura que resulta numa diversidade cultural bastante rica. Na sequência, eu fui conhecer o Opera House. O Opera House é enorme e abriga atualmente as grandes óperas que vão para o Egito, para o Cairo. E eu conheci a parte do mobiliário, onde eu encontrei um piano com 3 teclados sobrepostos. Eu já tinha visto cravos com 2 teclados, enfim, mas um piano de cauda com 3 teclados sobrepostos é a primeira vez. Creio que se encaixa nos pianos raros do mundo. Nossa, quanta informação e quantas coisas novas, e a sonoridade de todo esse local, de toda essa cultura é totalmente diferente da nossa. A nossa paisagem sonora tem um tipo de som. A que eu escutava lá era mais ou menos... E assim, toda enroladinha e a gente não entendendo nada. A cabeça vai ficando realmente cansada, mas é muito gratificante. Bom, para toda essa correria, chegou um momento de pausa. Então fomos para um hotel maravilhoso descansar um pouco. Le Joli Ville. Tem simplesmente uma pequena piscina que deságua nas águas do Nilo. Olha só, fique lindo. Em Luxor foi um dos dias mais importantes, porque eu fui me apresentar na escola pública para as crianças. Na hora da apresentação, eu distribuí água para as crianças, para que sobrassem as garrafas PETs. Lá a água não é uma coisa muito fácil, né? Lembrando. Peguei a garrafa PET e expliquei sobre a questão do lixo, que esse material sai da natureza, como que a gente pode fazer para reutilizá-lo para as coisas que nós não temos, inclusive. Reutilizar esse material para esse material não poluir a natureza. Então eu demonstrei como que fazia 2 instrumentos PETs e as formas de tocar. E aí toquei para eles, né, um marinheiro só, e eles gostaram muito, ficaram muito alegres. Eu não sou daqui, marinheiro, eu não tenho marinheiro. Até porque o samba brasileiro tem
um pouquinho de árabe. No Brasil tem muitos pássaros. Esse é tucano. Depois eu levei pios de pássaros brasileiros e falei sobre as histórias dos pássaros e toquei com eles. E aí nós fizemos um misto de instrumentos de garrafa PET com pios de pássaro e eu toquei com a flauta transversa junto com eles. Se esta rua fosse minha. E samba lelê, ao qual alguns alunos responderam prontamente na questão de ritmo. Presenteei o diretor e a escola com todo o meu material didático que eu já produzi até hoje. Depois nós descemos e quando eu entrei para o carro foi um momento bastante comovente, porque todo mundo estava muito emocionado da apresentação que tinha acontecido com as crianças e desse momento de real interação entre duas culturas. Após esse dia, o tratamento da equipe para com a gente mudou bastante. Eles passaram a tratar com a gente como se fosse mais uma família, não só dando informações, mas explicando, brincando. Então abriu-se um outro campo, que é o campo do respeito pelo trabalho do outro. E aí, para fechar nosso dia com chave de ouro, nós fomos conhecer o templo de Karnak, que tem uma entrada maravilhosa com várias esfinges, e conheci também o templo de Luxor. Passamos o entardecer com aquelas grandes pilastras que vão sendo iluminadas aos poucos e a fachada que também é fenomenal. No dia 17, nós começamos o dia já de uma forma bem quente mesmo, porque como é um pouco mais afastado e já bem no meio da areia, é quente, minha gente. Mas que calor! Nós fomos no Vale dos Reis. Este vale é composto por vários setores e cada setor tem um rei principal, cujo qual eles foram achando sarcófagos ali. Nós vimos 3 sarcófagos, mas um especial me tocou muito. O sarcófago do Tutankhamon. Quando eu vi a múmia dele, eu fiquei muitíssimo emocionada e eu comecei a chorar, mas eu não queria chorar, eu fiquei assim muito comedida, fiquei quietinha num canto, mas eu tava chorando. E aí o guardador do local chegou e pediu para as pessoas saírem. E aí quando eu fui sair também, junto com as pessoas, ele disse que eu podia ficar. E aí eu fiquei ali sozinha um tempo, contemplando e sentindo aquela emoção. Visitando o templo de Hatshepsut, eu finalmente encontrei várias manifestações da deusa sagrada Hathor, que é em forma de uma vaca. Isso, minha gente, e ela que cuida da música e da arte, porque a Hatshepsut nada mais foi do que uma grande faraó mulher. Nós visitamos também os colossos de Menon, que na verdade eram 2 estátuas que estavam guardando todo o templo funerário de Amenófis III. E no meio do caminho havia o centro dos artesãos de alabastros. É incrível como eles trabalham exatamente há muitos séculos atrás.
Agora, o impressionante mesmo, e que eu gostei, foi da música que eles usam, porque me lembrou imediatamente das nossas músicas folclóricas de trabalho, que são aquelas músicas que a gente usa para manter o ritmo no trabalho, muito utilizado pelo pessoal do campo, pelas lavadeiras. Oi, lavadeira, e o sereno, sereno, oi, lavadeira. Para quem faz um trabalho manual mais pesado, para não perder o ritmo de trabalho. Bombare, cera, cera, bombare, cera, cera, bombare. Está bem. No dia 18 de outubro, nós fomos visitar o Templo de Komombo, né, que foi construído há mais de 2.000 anos. E é um templo duplo, porque de um lado ele tem um templo dedicado ao deus crocodilo Sobek e do outro ao deus falcão Horus. Engraçado, né, gente? Eu saí do Pantanal, que tá cheio de jacaré, e vou do outro lado do mundo ver crocodilo. Já no templo de Horus, a fachada frontal tem a cena de guerra, de conquista, de luta. O que me chamou a atenção nesse templo é que tinham nas pilastras figuras com coreografias de dança, comemorando. E também tem uma ilustração de 2 deuses de mãos dadas. Muito romântico. Afinal, de que adianta tudo se não tiver amor, né, gente? Também achei pássaros e principalmente achei o pardal, que é muito comum em Mato Grosso do Sul e muito comum também no Egito. Chegando em Assuã. O dia 19 será um dia super cheio. Começamos muito cedo porque fomos logo visitar a represa do Lago Nasser. De um lado, o Rio Nilo. E de outro lado, o Lago Nasser. Nós fomos visitar o templo de Filas, ou o templo de Ísis, ou o templo de Philae, que quer dizer lugar remoto ou ilha em ângulo. Esse templo foi todo desmontado e foi reconstruído na ilha vizinha para poder ser conservado. Na saída desse templo foi muito legal, porque tinham vários vendedores e músicos, por incrível que pareça, estavam tocando rababa, que é uma espécie de rabeca antiga, né, de 3 cordas ou 2 cordas. E eles têm um sistema de métrica um pouquinho diferenciado, que é pelo tamanho da mão, né? Então eu aprendi com um músico na saída como tirar o som dessa rababa. Bueno, muito bom. Mesmo assim, eu comprei a rababa, tive interação com o músico e depois fui no barquinho treinando como fazia os melismas com a voz, os arabescos e a rababa. Mulherada do meu coração, agora vocês vão amar essa parte, lógico, porque a gente também foi visitar uma casa de essências. Os egípcios têm uma relação diferente com o perfume da que a gente tem. Primeiro porque não é perfume, é essência. Então eles têm a relação de cheiro, apenas que você, como você passa o perfume para cheirar, você também passa essência para causar uma boa impressão. Eles têm uma relação terapêutica, que é a relação de você passar a essência para, por exemplo, abrir o seu pulmão para respirar melhor, ou para parar de sentir dor nas costas, etc. E eles têm uma relação mágica com as essências, do tipo, hoje eu vou passar um perfume porque eu vou fechar um bom negócio. Hoje eu vou passar um perfume para encantar meu namorado. Hoje eu vou passar uma essência para atrair bons fluidos. E eu nem posso falar o resto, minha gente, porque isso aqui é um filme e é isso aí, o resto vai pela imaginação de vocês. Depois dessa correria, fui me encontrar com o Dr. Majid, que é coordenador do Departamento de Língua Portuguesa da Faculdade de Assuã. Então, conversamos um pouco sobre como seria a apresentação, como era o departamento, como eram os alunos, etc.
Depois eu tive meu primeiro contato com os alunos. Lógico, eu estava muito nervosa e muito emocionada, então tive que me manter bastante calma, respirando muito para poder não deixar nada passar. E você gosta de música brasileira? Que cantores você mais curte? Eu gosto muito de Elis Regina e também eu gosto muito da música de sertaneja. O Michel Teló e o Luan Santana são da minha terra, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porque é uma outra cultura, uma outra forma de comunicar. Apesar de ser língua portuguesa, eles têm outros costumes. Tem a questão do português não ser só o brasileiro. Tem o português de Portugal, da África e do Brasil. Então a gente acha que não, mas isso dá uma variedade muito grande na comunicação. E eu queria estar muito atenta aos alunos e às alunas para não perder nada desse momento tão bonito e importante. Vocês preferem funk do que o charme daqui? Pelo que eu noto. Gostamos dos dois. Vocês gostam dos dois. Desejo a todas inimigas vida longa. Beijinho no ombro. Sim? Ai, meu Deus, o que ela tá fazendo no baile funk com as amigas? Eu não tô vendo o vídeo. Não, ele tá nadando na areia. Nossa, cabeça suja. E aí nós partimos para o primeiro ensaio, para mostrar para os alunos o que era, o que eu estava pensando, como era a música brasileira. Beija-flor, sou tua rosa. Beija-flor, sou tua rosa. Hei de amar-te até morrer. Hei de amar-te até morrer. E como a gente estava vendo que isso seria na hora da apresentação, porque eles também estavam bastante nervosos. Porque afinal, apresentar de um dia para o outro não é nada fácil, em outra língua, né, minha gente? Após isso, eu me encontrei também com um alaudista. Esse encontro foi muito interessante, porque não é comum no Egito as mulheres tocarem instrumentos em público. E o alaudista ficou assim um pouco observando, né, a minha postura. Foi um clima um pouco tenso no começo, porque ele solava bastante e estava um pouco preocupado em como iria aparecer tocando. E depois de muita conversa, nós nos entendemos que o mais importante era que nós dois representávamos dois países, ele o Egito e eu o Brasil, e o mais importante é que nós conseguíssemos tocar juntos. Então, eu propus para ele que tocássemos alguma coisa dentro de uma escala, e ele me disse: não sei o que é escala. Desculpa, gente, isso é piada para os músicos agora. Não sei o que é escala, foi ótimo. E aí eu me senti bem perdida. Eu pedi que ele tocasse uma música que era conhecida dele. Ele tocou e eu fui tirando a música de ouvido para poder me ambientalizar com o tipo de padrão sonoro que ele usava. Então eu fiquei olhando, lógico, tinham policiais e natural que quando se chega um artista de outro local, você queira ver o que ele vai falar com o público. Então eu fiquei observando aquela situação, toquei o hino do Egito. E ele logo saiu tocando junto comigo. Imediatamente, porque já reconhecia o hino, e tocamos juntos, efetivamente, conseguindo fazer uma música ao qual agradou a todos.
Ah, e foi matéria de vários jornais. Musicista brasileira conhece o hino do Egito. Hoje é um dia muito especial, porque à noite acontecerá a apresentação com os alunos da Faculdade de Assuã. Bom, pela manhã, para ficar um pouquinho diferente, nós fomos passear na aldeia Núbia, que eu fiquei encantada. Então nós pegamos um barco à vela, que tinham 2 funcionários muito simpáticos e que um deles também era músico. Olha só que legal! E nós passeamos pelo Rio Nilo, passamos pela Ilha Elefantina, dando uma paradinha para a gente poder nadar no rio. Lógico, sou brasileira, né, gente? Eu fui de biquíni. Então, quando eu desci, nadei, e aí, de repente, eu levantei e olhei para o lado. Tinham várias pessoas filmando. Eu fiquei bastante envergonhada. E seguimos para a aldeia Núbia. A aldeia Núbia é muito linda. Mas para poder chegar lá, eu tive que ir de camelo. E o camelo não é nada fácil subir. Ele tem que se abaixar todo no chão para que você consiga subir e andar. Eu adorei o meu camelo. A Ju não falava nada. Então eu gritei para a Ju: Ju, tá tudo bem aí no seu camelo? Ela dizia só assim: aham. Aham, tá. Acho que ela estava com um pouquinho de medo. Quando nós chegamos em cima na aldeia Núbia, as casas são uma gracinha, são todas coloridas, o colorido é muito diferente, são feitas à mão, então é outra técnica de se construir essa vila. As cores são muito vivas e muito vibrantes, então fiz uma tatuagem de rena super especial e depois eu fui ver os bichinhos de estimação deles. Eles criam um crocodilo, minha gente. É bonitinho, tão delicado. E desde pequenininho dos ovinhos até ficar grande. E quando fica grande, eles soltam no rio. Olha que bonitinho, gente. Eu tava nadando no rio cheio de crocodilo. Igual no Pantanal, que a gente nada no rio com jacaré, gente. Ah, tudo muito igual. Após o almoço com o Dr. Majid, nós fomos direto para o Centro Cultural para poder ensaiar, fazer um ensaio geral com os alunos. Foi tanta correria que para terminar nós tivemos que parar o ensaio, eram 6h30 e a minha apresentação estava marcada às 7 horas e eu ainda tinha que voltar para o hotel e trocar de roupa. Vida de músico não é mole não. النشيد القومي المصري والبرازيلي. Eu entrei então e toquei o hino nacional, um pouco mais lento do que de costume. E me deu o hino do Egito, que também é em Fá maior. Depois fiz uma introdução falando sobre os pássaros e fiz uma performance de improviso com uma aluna que tocava darbuca. Toquei também Carinhoso e As Rosas Não Falam no teclado com acompanhamento da mesma aluna na darbuca e no pandeiro árabe. Nós entramos com os alunos, as alunas, fazendo a performance na garrafa PET. Então nós tocamos as músicas folclóricas brasileiras com flauta e garrafa PET. Nós fizemos uma roda
com as meninas para poder cantar e dançar as músicas que ela tinha acabado de tocar. E foi muito interessante, porque às vezes parece que é uma coisa muito simples, mas se a gente lembrar que o costume deles é que a mulher não dance, não cante, não toque em público, isso teve que ser feito de uma forma muito carinhosa e muito respeitosa para que não ofendesse nenhum dos costumes. E graças a Deus foi muito bem. Quando nós terminamos, tudo foi muito aplaudido. Então eu pude fazer o lançamento do livro Lua de Couro. Todos vieram ao palco para receber seus livros e a diretora, muito honrosamente, veio e pediu para quebrar um outro protocolo, me dando um abraço em público, para selar o encontro desses dois países, Brasil e Egito. Então eu fiquei muito emocionada e chorei. Dia 21 de outubro, fomos para Abu Simbel, que é mais ao sul. Então tomamos um avião e chegamos lá bastante quente. Fomos visitar os templos de Ramsés II e Nefertari. Tudo muito bonito, muito grandioso, né? Em pensar que a ONU e todas as nações do mundo se uniram para poder salvar esse templo das inundações que aconteceram devido às cheias do Nilo. É uma coisa muito forte. A união dos povos pela conservação de algo que é sagrado e que é importante para um outro povo, independente de qualquer religião. Então eu acho que o sagrado mora aí. O sagrado mora na conservação da paz e do respeito ao próximo. O templo estava vazio, então eu pude fazer uma oração com bastante calma dentro do templo. E quando eu vinha saindo, eu recebi a chave do templo. Jantamos e fomos para o show de luzes que acontece à noite. No momento em que foi começar, apagaram-se todas as luzes e existem lá um tipo de fenômeno que dá para ver muitas estrelas cadentes, não sei porquê. E quando o show começou, eu estava muito feliz de estar ali, vendo as luzes sendo projetadas e todo o som que conta a história de Ramsés II, da questão das guerras e da Nefertari, sua esposa preferida, enfim, e de como que foi construído o templo. No meio da apresentação eu fui sendo tomada por uma emoção muito forte. Comecei a chorar muito. E começaram a vir imagens na minha cabeça. E quando o show de luzes acabou, eu estava muito leve, muito feliz. E saí do templo com a certeza de que algo em mim havia modificado. Na madrugada do dia 21 para o dia 22, nós fomos novamente para o templo do Ramsés II e enfrentamos uma grande fila, porque todos querem passar na frente do templo. Porque os raios do sol iluminam diretamente dentro do templo e ele ilumina 3 estátuas. Apenas uma o sol não alcança a iluminar, que é a estátua do Deus da obscuridão. Então é uma coisa muito forte e que todos querem passar na frente do templo quando isso acontece. Só que o problema é que isso só acontece 2 dias no ano, uma vez em fevereiro e uma vez em outubro. Para variar, eu achei um músico e aí fui fazer um som com ele. Na realidade, fui mais aprender sobre o aduf e os pandeiros árabes. E comprei, lógico,
pude fazer um som com eles e tentar pegar um pouco mais essa batida que parece que é simples, mas não é não, minha gente. Voltamos de carro, atravessando o deserto do Saara por 3 horas até chegar ao aeroporto, porque nós estávamos de carro no ar-condicionado e o deserto é quente. Minha gente, para a direita tem areia, para a esquerda tem areia e para frente tome-lhe uma estrada reta que parece que não vai chegar nunca. Bom, dia 23 chegamos ao Cairo e fomos ao mercado Rana El Halili. E andamos muito, minha gente. Para quem não sabe, este mercado é como se fosse uma influência nos nossos mercados aqui no Rio de Janeiro, o Saara. Em São Paulo, a Rua 25 de Março. E lembra muito, só que com todo árabe. É bastante interessante porque as pessoas sentam na rua para tomar os seus cafés, fumar seus narguilés e bater papo também. E quando sentamos ao entardecer, nós ouvimos bastante os sons das mesquitas e dá um efeito polifônico muito bonito, porque não tem como fazer todas as mesquitas exatamente às 6 da tarde soarem a mesma coisa ao mesmo tempo, porque cada uma tem um cantador das orações. Cada uma tem um horário das 6 horas, então uma soa às 6 horas, outra soa às 6:01, outra soa às 6:02, e aquilo vai criando uma onda, uma malha polifônica, que fica bastante interessante. À noite nós fomos assistir um show de belly dance e de tanura no barco Andréa, e foi bastante divertido. Boa noite! Boa noite! Viva Brasília! Bom, minha gente, foi tudo lindo e maravilhoso, e agora é hora de voltar para casa com aquela bendita conexão de 18 horas. Nós paramos em Dubai, então foi bendita mesmo. Disso tudo, eu aprendi muita coisa. Você vai tocar no Egito, isso é uma coisa muito complicada, etc, etc. E quando eu cheguei lá, eu toquei e, ao contrário, eu vi pessoas super abertas, tentando colocar em prática uma coisa que para eles não é tão fácil por conta da cultura, mas abertos a fazerem, a construírem algo. A coisa da mulher não estar tocando em público, que não ser uma coisa muito comum para eles, né? Mas aqui também no Brasil, eu sou regente de banda, sou regente de fanfarra. Quantas mulheres compositoras vocês conhecem de verdade aqui no Brasil? Quantas vezes aqui eu não ia, tocava com a fanfarra, entrava no meio dos alunos para reger, e quando eu saía, as pessoas vinham e perguntavam: eu quero falar com o regente. Aí eu dizia: pois não, não chama o regente. Eu dizia: pois não, sou eu. E as pessoas ficavam com aquela cara de gelo assim. Eu acredito que quando nós estamos realmente de coração aberto para o amor, e quando eu falo de amor, eu falo do amor num sentido maior, nós ainda precisamos muito da arte como meio para canalizar toda essa emoção e chegar ao próximo. Porque a música, ela não é uma linguagem única, ela é ampla. Ela toca, ela emociona, ela atinge, ela abre todo um campo de possibilidades que você consegue chegar ao outro. O que importa é o que você realmente acha que importa. E como você faz isso? Para quem você faz isso? E que você faça isso de coração aberto,
respeitando, construindo e embelezando esse mundo afora.